Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 4 de fevereiro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Estamos retomando as nossas gravações, os nossos estudos, depois de um período, praticamente quase 3 meses de férias, né? Foi um período longo, mas necessário. E agora estamos retomando as nossas gravações e a reencarnação de Segismundo, né? Então vamos iniciar hoje um novo capítulo intitulado Proteção. Então nós estamos acompanhando, já houve a concepção, e ela está no processo, é a Raquel? Ela está no processo... e os espíritos atuando sobre ela, porque está na formação, gente. E é isso, exatamente isso que ele vai tratar aqui em relação à proteção. Vou pedir para a nossa querida Claudinha fazer a nossa prece de gratidão. Por favor, Claudinha, filha da Maroca. Querido mestre, tu sabes, Senhor, a alegria que hoje se distribui nessa sala, nessa casa. Quando a fraternidade nos movimenta, a amizade, mas sobretudo, mestre, a saudade de Ti. Sentimos falta, Senhor, da Tua presença nos textos, nos estudos, nas trocas com tantos irmãos, com tantas histórias, dos encarnados e dos desencarnados. Sabemos, Senhor, o quanto essa lacuna é necessária para o repouso da mente, do corpo, mas sabemos também que é um espaço em que a vontade de te reencontrar é imensa. Te agradecemos, mestre, a oportunidade de mais uma vez nos reunirmos contigo para tantas lições, para tantas luzes que se acendem no nosso caminho. Te agradecemos, mestre, essa espera, porque sabemos, Senhor, que Tu nos espera pacientemente, amorosamente, há tanto tempo. E que essas lições, Senhor, possam renovar a nossa jornada, possam iluminar o nosso entendimento, possam transformar as nossas atitudes e, sobretudo, mestre, possam nos aproximar muito mais de Ti. Que sem Ti não há caminho, sem Ti não há jornada, sem Ti não há luz, sem Ti não estamos. Que possamos, Senhor, contar com a Tua presença, com os amigos espirituais que ajudam em todo o trabalho do nosso encontro, e é essa casa que nos recebe amorosamente. Obrigado, Senhor. Nos envolve, Senhor, com a Tua paz, com o Teu amor, mas sobretudo, mestre, com a Tua misericórdia. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco. Que assim seja. Muito bem. Obrigada, querida Claudinha. Então, vamos nós dar continuidade, iniciar um novo capítulo, capítulo 14. Bora lá, proteção. No dia imediato, logo que descansei de meus quefazeres cotidianos, de imediato, porque já passou o processo da fecundação, atinentes à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Quem é Raquel? Mãe do Segismundo. Era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo. Quem é o Segismundo? É o reencarnante, que tem uma afinidade enorme com o futuro pai, né? Não, encrenca feia, né? Era noite alta, encontrando ali o amigo fiel de Segismundo, né? O amigo fiel de Segismundo, seu anjo guardião, e os espíritos construtores, operando na intimidade afetuosa que caracteriza as reuniões das entidades superiores.
Então a fecundação acabou e cada um vai para sua casa? Não, continua o trabalho em torno da Raquel. Apuleio, o chefe, vai grifando os nomes aí para você depois. Quem é esse Apuleio, hein? Ele é o chefe. Recebeu-me com amabilidade. A esposa de Adelino. Quem é a esposa de Adelino? Raquel. Então Adelino será o futuro pai do Segismundo. A esposa de Adelino, ao contrário da véspera, que estava super alegre, super otimista, né? Não passava bem fisicamente. Embora mantivesse o corpo em posição de repouso, estava super excitada e inquieta. Esclareceu-me o diretor Apuleio. Nossa irmã Raquel começa a sentir o esforço de adaptação, por enquanto, e durante alguns dias permanecerá indisposta. Todavia, a ocorrência é passageira. Perguntou, então ela começa a sentir já uma inquietação, mas isso vai ser natural, porque ela está num processo de adaptação, né? Um novo corpinho ali se formando. Perguntou André Luiz. Não conseguirá dormir? Respondeu Apuleio. Mais tarde, por agora, terá o sono reduzido, até que se formem os folhetos blastodérmicos. É o serviço inicial do feto e não podemos dispensar-lhe a cooperação ativa. Então, uma nota da editora Blastodérmicos, referente a blastoderme, porção do zigoto dos mamíferos que dá origem ao embrião, constituída por 2 folhetos, né? Ali o iniciozinho a formação. Observei, interessado, a extraordinária movimentação celular no desenvolvimento da estrutura do novo corpo em formação e anotei o cuidado empregado pelos espíritos presentes para que o disco embrionário fosse esculturado com a exatidão devida. A nossa irmã Naí, que é responsável pela edição, ela vai colocar aí para vocês darem uma olhadinha todo esse processo da formação até chegar à vida maior. Então, quem está acompanhando em casa terá a honra de poder rever esse vídeo. Então, quem está aqui presente, né, no presencial, depois vai lá no canal para ver esse trabalho que vai ser feito. Nós vamos ali colocar as imagens desde a fecundação até a formação, né? Essa é uma das menores células humanas. E essa é a maior. Os óvulos femininos podem ser vistos a olho nu. Já os espermatozoides são minúsculos. Mesmo assim, em apenas 1 minuto fazem um trajeto equivalente a 100 vezes o próprio comprimento. Uma única ejaculação pode liberar bilhões de espermatozoides. Mas só os mais rápidos chegam ao destino. Quando o espermatozoide e o óvulo se encontram, surge algo incrível, um novo ser humano. Apenas 30 horas depois, o zigoto se divide. 3 dias mais tarde, já são 16 células. E o número de células só aumenta. Quando esse grupo de células se fixa no revestimento uterino, hormônios começam a preparar o corpo para a gravidez. Eles fazem com que nenhum outro óvulo amadureça. A ausência da menstruação é o primeiro sinal claro da gravidez, e a mudança hormonal pode causar náuseas. Nas primeiras semanas, a placenta e o cordão umbilical se formam. Eles conectam o embrião ao metabolismo e à circulação da mãe até o momento do parto. No mais tardar, a partir desse momento, é preciso parar com hábitos que possam prejudicar o bebê, como fumar ou beber álcool. As estruturas da medula espinhal e do cérebro já podem ser reconhecidas, o coração começa a bater. Braços e pernas começam a se formar, o feto vai adquirindo a forma humana. As primeiras 12 semanas são a fase crítica da gravidez. 80% dos abortos espontâneos acontecem nesse período. Geralmente, o motivo é a má formação fetal. A partir da 13ª semana, o crescimento acelera.
O bebê precisa de cada vez mais espaço, o que significa menos espaço para os órgãos da mãe. A grávida pode começar a ter falta de ar e dor nas costas. A chance de sobrevivência do bebê em caso de parto prematuro aumenta a partir da 24ª semana, mas os bebês prematuros precisam superar muitas dificuldades. Por enquanto, o feto ainda pesa metade do que deve pesar no nascimento, mas isso muda rapidamente. Cerca de 4 semanas antes do parto, a cabeça do bebê se encaixa na pelve da mãe. Cientistas supõem que o próprio bebê dá o sinal de parto. Logo que os pulmões estão prontos, uma combinação de proteínas e hormônios provoca as contrações. A partir de agora, é uma questão de horas até que uma nova vida chegue ao mundo. Sabe qual é o primeiro órgão que se forma no feto? O primeiro órgão é o coração, ele vai surgir ali na 5ª semana de gravidez aproximadamente. Observei interessado, então, repetindo, a extraordinária movimentação celular, porque ela não vai se multiplicando, primeira célula, segunda, 4, 8, 16, vai se multiplicando, né? Com a exatidão devida. Exclamou o chefe do trabalho, bem-humorado. A engenharia orgânica reclama bases perfeitas. O corpo carnal é também um edifício delicado e complexo. Urge cuidados alicerces com serenidade e conhecimento. Então, quando você vai levantar um prédio, se a base não estiver bem feita, o prédio vai ruir. Então, ele vê nesses primeiros momentos aqui a base para formar o corpo necessário para o processo de evolução do Segismundo, tá? Aí dizer, tia, isso é para todo mundo? A gente já sabe que não, mas ele vai explicar como é que é feito também nesse fenômeno, e que há situações aqui que é realmente um fenômeno natural da própria lei agindo, né? Reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico em redução era francamente, olha a palavra, mecânico. Ou seja, tinha alguma ação espiritual aí? Não. Eu vou repetir aqui. Reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde, ou seja, ao modelo do corpo perispirítico que está em redução. Então, você imagina, o corpo perispiritual do Segismundo, ele entrou num processo que foi diminuindo. E esse corpo perispiritual, ele se vincula à primeira célula. E é esse corpo perispiritual que vai passando as ordens para as células. Entendeu? Ele se vincula célula a célula. O corpo perispiritual do Segismundo está se vinculando a cada célula que está formando. E é esse corpo perispiritual, com a ação dos espíritos, que está dando o recado a cada célula. Porque, gente, o nosso organismo, ele é um conjunto amontoado de células. Tudo aqui é composto por células. O cabelo é célula? É. As unhas são células. Os nossos olhos, a cor dos olhos, a altura, tamanho, tudo isso é uma programação. Da mesma forma que corpos belos é uma provação, ou seja, é uma programação divina. Entende? Então ele diz, olha, dividido ao molde do corpo perispirítico que está em redução. Esse fenômeno era francamente o quê? Mecânico, obedecendo às disposições naturais do campo orgânico. Agora, olha só. Mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento dessa estrutura celular recebia, aí vem, olha, o
toque magnético das generosas entidades que estão ali em serviço. Então, é um fenômeno mecânico? É. Mas o caso do Segismundo, que estava sendo uma reencarnação acompanhada, recebe também, cada célula, um toque magnético desses trabalhadores responsáveis pelo processo de reencarnação de Segismundo. Então, a grande maioria, o fenômeno é mecânico, acontece sem a ação desses espíritos. Aqui, no caso, tem a ação desses espíritos nessas células, entendeu? Por isso que ele diz, olha, mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura, porque a gente sabe, a gente olha para uma célula, dentro de uma célula não tem um universo? Tem um mundo ali dentro, né? Que ele chama de corpúsculos. Mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas entidades em serviço, dando-me a ideia de que toda célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro, né? Porque primeiro surge a primeira célula, né? E ali ela vai se multiplicando, a filha já, né? Que foi, não é a primeira, não foi a origem, mas pronto, mitose e meiose. Olha que lindo. Para sustentar a tarefa de iniciação do aparelho futuro. No intuito, talvez, de justificar o desvelo empregado, Apuleio explicou-me atencioso. Temos grandes responsabilidades na missão construtiva do mecanismo fetal. Há que remover empecilhos e auxiliar os organismos unicelulares do embrião, na intimidade do útero materno, para que a reencarnação, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, não venha falhar de início, por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Olha que informação legal. Então ele diz que eles têm grande responsabilidade nessa missão de construir o mecanismo fetal? Tem. Ele não tem os trabalhadores? Tem. Ele diz que é necessário remover empecilhos e auxiliar o organismo unicelular do embrião, na intimidade do útero. Tudo isso eles estão atuando sobre a Raquel, para que a reencarnação, por vezes, tão dificilmente projetada e elaborada. Por exemplo, o capítulo anterior era todo falando desse processo de elaboração. Vocês lembram, gente? Até a conversa no mundo espiritual, para trabalhar o esposo da Raquel, para poder aceitar. Então, imagina todo esse trabalho e tudo isso a perder. Então, por isso é que eles falam aqui, ó, por vezes tão dificilmente projetada e elaborada, que isso não venha a falhar de início, né, ali no início, por falta de colaboração do nosso plano, onde são tomados os compromissos. Agora, aqui é interessante, ele diz, escutava-lhe a palavra experiente e sábia, com muita atenção, a fim de aproveitar-lhe todo o conteúdo educativo. Prosseguiu Apuleio. Em razão disto, o aborto muito raramente se verifica obedecendo a causas de nossa esfera de ação. Olha só que informação. Em regra geral. Só um pouquinho. Vocês perceberam? Eu vou só repetir isso aqui. Ó. Em razão disso, o aborto, ele não está falando o aborto provocado, mesmo o aborto natural, espontâneo. Em razão disso, o aborto muito raramente, e quando os espíritos dizem raro, é raro mesmo. Muito, ele ainda colocou muito na frente, podia dizer raramente, então, muito raramente se verifica obedecendo à causa de nossa esfera de ação.
Tipo assim, eles falharam. Ih, aí perdeu. Entendeu? Um erro deles. Eles não deram a atenção devida. Disse, não. Em regra geral, o que acontece, Apulei? Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres. Olha aí, primeiro ponto qual é? Recuo inesperado dos pais terrestres. Diante das sagradas obrigações assumidas e aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. Então, olha, fulano vai nascer. Não, mas a programação é que a mãe vai abortar. É a mesma coisa que a gente dizer, fulano nasceu e fulano vai nascer e ele vai matar o Beltrano. Imagina Deus fazendo uma programação dessa? Livre-arbítrio, tá, gente? Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos por nossa vez, para opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao dever. Quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Então ele diz, olha, mesmo assim, uma mãe desajustada, um pai desajustado, eles fazem todo um trabalho para tentar evitar o aborto, tentar que a família não faça, que a moça não faça, que o rapaz não faça. É um tema muito doloroso quando a gente fala do aborto, principalmente no dia de hoje, que é muito comum. E uma mulher que fez o aborto, ela carrega essa dor emocional para toda a encarnação dela. É por isso que eu sou altamente contra a legalização do aborto, porque você vai estar proporcionando uma dor emocional num ser humano que ela vai carregar para o resto da vida. Então, como é que eu posso achar que isso irá fazer bem? Se você pegar todas as mulheres que realizaram o aborto, que cometeram o aborto, carregam essa dor dentro delas. Não tem nenhuma. Porque ela vai contra a sua natureza. A não ser que ela esteja num nível patológico tão desassociado da emoção, do sentimento, que ela não consiga mais sentir. Está num nível totalmente adoecido. Mas uma pessoa naturalmente normal, o emocional dela, ela vai sim sentir essa dor, ela vai carregar. O que nós temos que entender, eu sempre gosto de falar isso, não dá para voltar atrás e fazer diferente, porque já está feito. E não dá também para a gente querer julgar o nosso passado com a cabeça que nós temos hoje. Então, o que nós temos que fazer? O que nós aprendemos em Espiritismo? Que o amor cobre a multidão de pecados. Então, hoje não faço mais. E trabalhar para corrigir. Porque a gente pode só pensar em um aborto. Mas todos nós aqui temos um passado delituoso, que graças a Deus a gente não lembra. Então é por isso que nós não devemos perder tempo deixando de fazer o bem. Todos nós. Ok? Então não é um estudo para a pessoa ficar, ai, meu Deus, eu fiz, ai. Não. Gente, se culpa resolvesse alguma coisa, estaria eu com o chicote na mão toda hora. Isso não resolve, só se torna uma porta para a obsessão. Porque aí você entra no processo de culpa, você entra no processo de auto-julgamento, você começa a se achar uma pessoa que não tem direito à misericórdia divina, e aí eles aproveitam essa escolha e vão te levar a ladeira abaixo. Então, o passado, ele deve servir para eu avaliar e dizer, não faço mais isso. Mas não para eu estar me chicoteando. E se esforçar para se tornar um humano melhor. Foi para isso que a gente nasceu. Ok? Vamos lá mais um pouquinho? Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir,
tem igualmente seus limites. Ele está falando nessa briga aqui, essa briga com os encarnados, porque a mulher e o homem querem abortar, porque a mulher não aborta sozinha. Quando a mulher aborta, o pai está abortando junto. A gente tem uma mania de querer só julgar a mulher. Os dois são responsáveis, a não ser que ele não soube. Não sabia que a mulher estava grávida, ela fez e nem comentou nada. Aí a responsabilidade é só dela. Mas se ele sabe, os dois cometeram o aborto. Então ele diz assim, eles estão nessa luta, tentando interferir para evitar que cometam. Porque às vezes, gente, o casal está todo estruturado. Tem toda a capacidade de receber, não recebe só por capricho. Ah, não é a hora. Ah, eu estou no melhor momento financeiro, profissional, isso não vai caber. Isso é capricho. Então, por isso é que ele usou o termo aqui, ele diz, claro, porém, que a nossa interferência no assunto, se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, é por isso que eu digo, você vê aqui, nós estamos com uma obra espírita, Missionário da Luz, falando do processo da reencarnação, e a gente vê irmãos espíritas defendendo o aborto. Não faz, isso não tem lógica, gente. O espírita verdadeiro jamais, na verdade, não tem nenhuma religião que concorda com o aborto. Nenhuma religião, se você não tem nenhuma. Só tem alguns espiritados nessa condição, né? Mas é por não conhecer mesmo, não conhece. Leram. Apenas isso. Então aqui ele usa o termo luta, ele diz assim, de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecido da obrigação a cumprir. Tem igualmente os seus limites, ou seja, vai chegar uma hora que eles não vão poder lutar mais. Não tem que respeitar o livre-arbítrio. Eles lutam, tentam, mas... Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. Então, são obrigados a largar. Tem um livre-arbítrio, tem que respeitar. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. Então, aqui ele está citando já o processo da expiação daqueles casais que são loucos para terem filhos e não têm. Por isso é que ele diz, eles já anularam as próprias faculdades geradoras. Num processo de expiação realmente dolorosa, porque... todo o talento que eu não soube, não utilizei, o que o papai faz? Tira. Quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Entendeu? Então, se não foi nessa... Porque às vezes o que acontece? O casal retarda tanto, aí na hora que quer não tem mais. Ou numa encarnação mesmo, querem tanto e não conseguem. Eu me recordo uma vez um diálogo que eu fiz, ela disse, eu não posso ser mãe. E eu olhei para ela e disse, você não pode parir. Mas ser mãe, ninguém te tira esse direito. E a maternidade, toda mulher, ela tem necessidade da maternidade, ela sente essa necessidade. E hoje nós temos um alto número de mulheres direcionando essa força da maternidade para animais. E chega a ser tão patológico que trata o animal como se fosse criança. Né? E trata, e você vê que a pessoa está ficando com problemas mesmo patológicos. Vou levar para a escolinha, vou pegar ele na escolinha, comprei a roupinha, fiz aniversário, e começa a tratar de um jeito, você olha e a gente percebe que a pessoa está adoecendo. Então, é a necessidade da maternidade, é um amor espetacular, e a pessoa está de certa forma, depositando em um ser que não é moral.
Ou seja, é um tesouro tão grande, é uma amorosidade tão grande que poderia estar ajudando milhões de espíritos precisando desse aconchego. E a gente pega todo esse aconchego e joga, de certa forma, coloca, deposita em um irmão nosso menor, mas que não é moral. Ou seja, está jogando fora. Agora, quando você pega toda essa amorosidade e deposita numa criança, num ser moral, e nós temos muitas crianças precisando disso, mas muito. Então, nós temos animais, principalmente o cachorro, que tem um quarto, tem uma alimentação e tem cuidados. E aí você vai no orfanato, crianças... Que planeta é esse? Essas inversões totalmente de valores. Cachorrinho sendo conduzido em carrinho de bebê. E a pessoa trata como bebê, atrapalhando inclusive o processo de evolução do animal. Porque ele precisa viver essa experiência. Eu tenho 2 cachorros e uma gata. Eu gosto de animais, mas eles são animais, entende? Então é essa necessidade. E isso tudo, gente, isso vai ter consequências na nossa vida. Imagina a gente desencarnando. E aí, o que você fizeste com a sua vida? Eu estou vendo aqui, você gastou 200 e poucos mil, somando todo o tempo, e você não direcionou uma cesta básica, porque tudo isso é computado, gente. O tempo que você gastou, o dinheiro que você gastou, o carinho que você jogou fora, tudo isso é computado. Então você quer dizer que você pegou tudo isso, esse tempo todo para isso? Qual é a próxima reencarnação? Como é que eu estou programando? Você tem noção? Então, tudo na vida da gente tem um peso e uma medida. E a gente, nessa nossa atitude, que a gente acha que é inofensiva, porque o que diz o Livro dos Espíritos? Não fiz o mal a ninguém, mas também não fiz o bem. O que eles respondem? Isso já é um mal. Entende? Então, a gente acha muito bonitinho, está tudo muito na moda. As pessoas ficam chateadas até se eu chamar de animal. Eu não posso chamar de animal, agora é pet. Então, a pessoa que está cheia de conflitos e projeta isso no animal. Cheia de conflito. Você vai chamar de animal? Ele é o quê? É humano? É um animal. E aonde você manda de cachorro, gente? Cada um eu respeito, não tem problema nenhum. Mas a gente tem que ter senso. Então, isso vai ter consequência. E isso também vai ter consequência para a gente. A gente vai ver daqui a algum tempo. Olha, por isso que ele diz, daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos. Me recordo de um colega nosso que conversou com um casal, o casal muito bem estruturado, mas só tem bicho. Ele disse, mas vocês não vão ter filhos? Eles responderam, mas eles são nossos filhos. Aí o meu colega, que é muito racional, disse assim, sim, mas eles não pagam INSS. Porque para eu estar aposentada hoje, alguém está trabalhando pagando INSS. Se todo mundo decidir, como é que a gente vai aposentar no futuro? Cadê os impostos? Mas não é isso? Hoje nós temos um número muito maior de idosos do que de jovens. Isso vai dar uma confusão, a balança não vai bater. E os jovens que tem ainda estão decidindo não ter gente. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos
as leis de Deus. Entendeu? A solidão. Então, a solidão de querer ter e não poder ter nesse processo realmente que acaba sendo uma expiação. As definições do chefe, dos construtores, aclaravam-me o raciocínio referentemente a graves problemas de luta humana. Interessado em aprender, cooperando, busquei tomar a posição do trabalhador, procurando o serviço que me competia, no campo de auxílio magnético às organizações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor, a fim de recolher algumas informações. Ele é um repórter mesmo, né? Impressionavam-me certas minudências do trabalho que se levara a efeito na noite anterior. Porque processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo ao futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel? E o problema do elemento masculino mais apto? É porque, vamos lembrar um pouquinho, quem que lembra? O masculino é, o espermatozoide masculino tem um cromossomo Y, não é isso? O espermatozoide feminino tem 2 cromossomos X, lembra disso? Uhum. Aí agora, eu acho interessante, né? Olha aqui, deixa eu pegar aqui. O óvulo X, né? O óvulo X fecundado, né? Por um espermatozoide feminino X é igual a um feto que feminino, XX. Quando o óvulo X é fecundado pelo espermatozoide Y, o feto é do sexo que masculino, logo ele é o XY, né? E é da 9ª semana de gestação que vai aparecer, né? Então a gente percebe que o espermatozoide, ele tem, a função é dele, né? A dele. E é isso que ele está aqui querendo entender. Ele diz assim: e o problema do elemento masculino mais apto? Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço da escolha, né? Mas como é que vai ser isso? Então, sempre vai ter um espírito assim da hierarquia de um Alexandre acompanhando esse processo da escolha para aquele espermatozoide específico fecundar. O que nós temos que entender lá no livro dos Espíritos, quando vai falar os espíritos têm sexo, é dito que não, porque a sexualidade, o corpo sexual, ele é orgânico, ele é do corpo, é fisiológico, não é da alma. A alma em si não tem sexo. O que ela pode carregar, ainda no processo de um espírito que está na erraticidade, ela pode trazer a personalidade, né? A última personalidade, masculina ou feminina. Mas o espírito em si, ele não tem preferência. Isso vai estar de comum acordo com a sua necessidade de evolução. O que nós temos que entender é que todos nós teremos que viver a experiência no corpo feminino e deveremos também viver a experiência no corpo masculino. Então, não é uma questão de preferência, é uma questão de evolução nesse processo. E o que nós temos que entender é que o objetivo do sexo é um só: procriar. Essa é a função, é isso que a gente tem que entender. O homem, ao decorrer da sua encarnação, ele acabou se viciando e prostituindo muitas vezes o fenômeno, o sexo em si. E sexo é departamento divino. E nós também teremos que responder pelo uso que fazemos do sexo. Então, tudo é computado nesse processo da nossa evolução. Então, e aí ele diz: e agora? Apuleio, ouviu-me com benevolência, que caracteriza as entidades elevadas, e informou. Atividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Só interessante, passividade não significa ausência de cooperação.
Então, o fato ali do Joaquim, Fernandinho ter reencarnado sem todo esse aparato espiritual, isso não quer dizer que eles estão entregues, porque eles estão submetidos a uma lei natural. E quando a gente fala de lei natural, nós estamos falando de lei divina. Entende? Oi. De alguma volta, de alguma desistência do feto, ele está pesquisando tudo. Ele pesquisa para contar pra gente. Então ele é o repórter mesmo. André Luiz é o repórter. Ele pergunta bastante, porque aqui no Missionário da Luz ele já sabia, aqui ele como espírito, ele já sabia que ele já estava escrevendo, porque ele já tinha escrito o Nosso Lar, ele já tinha escrito Os Mensageiros. Então, ou seja, aqui nessa altura já de trabalho no mundo espiritual, ele já tinha consciência que ele iria escrever para a Terra. Então, como ele vai escrever, ele precisa pesquisar. Quando a gente pega uma obra espírita, a gente acha que o espírito naquele momento começou a escrever o livro. Não, ele está materializando, porque o livro já está escrito no mundo espiritual. Então, antes do espírito psicografar aqui, o livro já está pronto no mundo espiritual, já passou por avaliação, já verificaram tudo, o editor, olha assim, não, isso aqui não pode ser revelado, isso aqui não pode ser falado, é melhor mudar isso aqui, colocar assim. Então, há todo um processo. Quando vai para a psicografia, já vai. Tudo certinho. Então, quando a gente pensa no André Luiz, ele precisou pesquisar. Ele precisou perguntar, para agora poder estar contando para a gente. Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o molde vivo na esfera uterina. Ou seja, tem uma participação da Raquel? Com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos, superintendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias da alma reencarnada. Para os círculos da mulher é tão fácil a ambientação das forças criativas, como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais. Muito bem. Então a mulher, ela carrega a maternidade, está na sua essência, está na sua natureza, né? A mulher acolhe, como ele diz, a própria mente dela já de forma subconsciente já acolhe, já recebe, da mesma forma que os homens, a natureza do homem é cuidar, é prover, isso é proteger, porque isso é da essência. Se nós buscarmos os nossos antepassados, a gente vai ver a mulher ficando e era o homem que saía para a caça, né? Para trazer o animal, para alimentar a sua cria, e a sua esposa, a mulher que estava ali na sua caverna, né? Então isso é algo ancestral, isso faz parte da nossa essência, né? Percebendo-me a intenção de aproveitar-lhe os informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para leitores encarnados, Apuleio acentuou. Cenas do próximo capítulo. Vamos parar aí? Foi bom, gente? Muitas... Hã? Não dá para... Passa um monte de coisa despercebido, né? Tem que ticar, e olha que eu tiquei, até porque, como ele mesmo vai dizer aqui para frente, tem coisa que a gente não dá conta não, de explicar realmente, é complexo. Mas o que nós temos que entender é que o trabalho que dá a reencarnação, uma programação, a lindeza, a beleza, a sabedoria divina a conduzir. E a gente mesmo, às vezes eu paro, agora estudando, que a gente está estudando bastante as funções cognitivas, né? Você estudar a divisão cerebral, os hemisférios, os lobos, o córtex, sabe? Você fica estudando a função. Você diz, meu pai. Então a gente pensa um trabalho tão grande para a gente jogar tudo isso fora.
complexidade. É impressionante. A funcionalidade, a estrutura, a capacidade de agir. Eu estava estudando o lobo temporal. Se tu falar de forma... Se o tom, ele capta o tom da tua voz mais agressiva. E ele te promove uma reação. É por isso que a gente... É reação. É uma reação, é orgânica. Olha que coisa que tu fica assim de, meu Deus. E aí a gente para e pensa assim... Por isso que a gente aprende no Espiritismo que quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria tem ação sobre ele. Porque a matéria em si, ela já te dá um comando. O medo é um comando, é instintivo, é uma emoção natural de proteção. O corpo vai agir naturalmente. Agora, quando eu, espírito, começo a despertar, né, daí o despertar do espírito, que eu começo a me perceber como espírito, quando eu começo a me perceber como espírito, aí eu começo a controlar o corpo. Vem o medo, que é natural, e eu racionalizo isso. Entende? Então, a gente começa ao espírito sobrepor-se à matéria. Da mesma forma, a parte hormonal, as necessidades fisiológicas. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, mais eu, espírito, passo a controlar os impulsos do próprio corpo físico. É para isso que a gente está despertando. É esse o propósito. Então, Jesus estava no corpo físico? Estava. O corpo físico tinha algum domínio ou ação sobre ele? Nenhum. Ele sabia todas as funções que são necessárias para a nossa proteção, mas ele sabia conduzi-las. Muito bom isso, muito legal. Então, ou seja, nós temos um verdadeiro patrimônio, que é o corpo físico. Saibamos utilizá-lo, respeitá-lo da melhor forma possível. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O que nós temos que entender, eu sempre gosto de falar isso, não dá para voltar atrás e fazer diferente, porque já está feito. E não dá também para a gente querer julgar o nosso passado com a cabeça que nós temos hoje. Então, o que nós temos que fazer? O que nós aprendemos em Espiritismo? Que o amor cobre a multidão de pecados. Então, hoje não faço mais. E trabalhar para corrigir. Porque a gente pode só pensar em um aborto. Mas todos nós aqui temos um passado delituoso, que graças a Deus a gente não lembra. Então é por isso que nós não devemos perder tempo deixando de fazer o bem. Todos nós. Não é um estudo para a pessoa ficar, ai, meu Deus, eu fiz, ai. Não. Gente, se culpa resolvesse alguma coisa, estaria eu com o chicote na mão toda hora. Isso não resolve, só se torna uma porta para a obsessão. Porque aí você entra no processo de culpa, você entra no processo de auto-julgamento, você começa a se achar uma pessoa que não tem direito à misericórdia divina, e aí eles aproveitam essa escolha e vão te levar a ladeira abaixo.
Então, o passado, ele deve servir para eu avaliar e dizer, não faço mais isso. Mas não para eu estar me chicoteando. E se esforçar para se tornar um humano melhor. Foi para isso que a gente nasceu. E sexo é departamento divino. E nós também teremos que responder pelo uso que fazemos do sexo. Tudo é computado nesse processo da nossa evolução. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos orar? Vamos agradecer a Jesus por mais uma oportunidade que Ele nos deu de reflexão, de estudo, né? Nosso Augusto, vamos solicitar para ele fazer nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus, é com o coração cheio de alegria que retornamos ao estudo e te rogamos, Mestre amigo Jesus, que Tu nos ajude a continuarmos nessa vontade firme de buscarmos esses Teus ensinamentos. Como é bom, Mestre, nos reunirmos em Teu nome. Como é bom sentir a Tua presença nos fortalecendo, nos incentivando a buscarmos esses ensinamentos para nos tornarmos um ser humano melhor, para nos reformarmos e buscarmos, Mestre amigo Jesus, a exercitar o amor que já construímos em nossos corações. Te agradecemos por mais esse estudo e te rogamos, Mestre, que Tu fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.